Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1 Entender e obedecer a Palavra de Deus. 5.2 A organização na Igreja local. 5.3 A liderança na Igreja local. 5.4 A ceia do Senhor. 5.5 O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6 O uso de recursos da igreja local. 5.7 Como lidar com cristãos que pecam. 5.8 Assuntos controversos. 5.9 A adoração na igreja local. Neste vídeo abordaremos o assunto 5.6 O uso de recursos da igreja local. 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. 5.6 O uso de recursos da igreja local. O dinheiro está no âmago de muitos problemas das igrejas. No Novo Testamento, encontramos tanto instruções dadas por apóstolos inspirados, como exemplos de como as igrejas obtinham e usavam o dinheiro no serviço do Senhor. Antes de tudo, lembremos de 2 princípios básicos sobre as igrejas do Novo Testamento. No plano de Deus, a igreja é um corpo espiritual, com uma missão espiritual. Muitos dos problemas das igrejas modernas, relacionados com dinheiro, são resultado de decisões humanas de deslocar o centro das atenções da sua missão espiritual para os interesses sociais, políticos ou comerciais. No Novo Testamento, as igrejas locais eram autônomas, cada uma servindo independentemente sob a autoridade da palavra de Cristo. O Novo Testamento não fala de nenhum tipo de estrutura, de organização ligando as igrejas locais. As hierarquias enormes, tão comuns nestes dias, nunca são encontradas no Novo Testamento. As igrejas do Novo Testamento recebiam dinheiro, normalmente, das contribuições voluntárias dos membros. Atos 4, 34 a 35, 1 Coríntios 16, 1 a 2, 2 Coríntios 9, 7. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, 34 a 35. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, 1 a 2. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Em casos excepcionais, as igrejas recebiam recursos de outras igrejas.
Em casos de necessidade, tal como aquela causada por severa fome na Judéia, as igrejas pobres receberam assistência financeira das congregações mais prósperas de outros lugares. Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Atos 11, 27 a 30. Foi por isso que Paulo enviou instruções à igreja de Corinto, também mencionada em Romanos 15, 25 a 26, sobre as doações para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. 1 Coríntios 16, 3 a 4, 2 Coríntios 8, 3 a 4. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Romanos 15, 25 a 26. E, quando eu tiver chegado, enviarei, com cartas, aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. 1 Coríntios 16, 3 a 4. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. 2 Coríntios 8, 3 a 4. As igrejas do Novo Testamento usavam seu dinheiro para ensinar o Evangelho e para ajudar cristãos necessitados. Uma vez que a missão principal da igreja é espiritual, não é surpresa que as igrejas do Novo Testamento tenham usado seu dinheiro para espalhar o Evangelho. Exemplos disto incluem o sustento financeiro de pregadores, 1 Coríntios 9, do 11 ao 14, 2 Coríntios 11, 8, Filipenses 4, 14 a 18, e presbíteros, bispos, pastores, 1 Timóteo 5, 17 a 18. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 11 a 14. Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. 2 Coríntios 11, 8. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, porque o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Filipenses 4, 14 a 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem,
especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E, ainda, o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 a 18. Quando os cristãos pobres necessitavam de assistência, o dinheiro da oferta era usado para acudir a aquelas necessidades. Atos 4, 34 a 35, 6 do 1 ao 4. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, 34 a 35. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, do 1 ao 4. Uma vez que a Bíblia registra tudo o que precisamos saber para servir a Deus de modo aceitável, 2 Pedro 1,3, Judas 3, 2 Timóteo 3, 16 a 17, aqueles que hoje procuram servir ao Senhor praticarão somente o que é autorizado no Novo Testamento. Deus não nos deu permissão para tentar melhorar seu plano. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1,3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O modelo do Novo Testamento pode parecer muito simples e não sofisticado. No entanto, os fiéis precisam contentar-se em fazer a obra de Deus à maneira de Deus. Nossa missão não é juntar grande riqueza ou construir enormes organizações. Nossa missão é servir Jesus e mostrar a outros como fazer o mesmo. Os verdadeiros cristãos não estão interessados em competir com o mundo, mas simplesmente procuram agradar a Deus. As igrejas que seguem o modelo do Novo Testamento receberão seu dinheiro de contribuições voluntárias dos cristãos. Nos casos em que há mais irmãos pobres do que a congregação é capaz de ajudar, elas podem também receber assistência de outras congregações. Os recursos ofertados à igreja têm que ser dedicados à obra que Deus autorizou. A principal missão da igreja sempre será espiritual, alcançando os perdidos e edificando os salvos. Os recursos financeiros da igreja devem ser usados para cumprir sua missão de proclamar a pura mensagem do Evangelho. Quando há casos de necessidade entre cristãos, a igreja pode usar o dinheiro ofertado para dar assistência. Quando as igrejas mais prósperas sabem de tais necessidades nas congregações mais pobres, elas podem fazer como as igrejas da Galácia, Macedônia e Acaia fizeram, ou seja, enviar dinheiro para ajudar seus irmãos mais pobres. 1 Coríntios 16, 1, 2 Coríntios 8, do 1 ao 4 e 9, do 1 ao 2.
Quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. 1 Coríntios 16, 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande alegria de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. 2 Coríntios 9, do 1 ao 2. Após examinarmos o modelo encontrado nas Escrituras, o que se nota é que as igrejas estão autorizadas a receber e usar seu dinheiro do mesmo modo que as igrejas do Novo Testamento, e não têm permissão de Deus para fazer mais do que isto. Aqueles que vão além da palavra de Cristo para fazer o que não foi autorizado, pecam contra ele. 1 Coríntios 4, 6, 2 João 9, 10. Em resumo, basta dizer que podemos fazer o que Deus permitiu e nada mais. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. 1 Coríntios 4, 6. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. 2 João 9:10. Algumas práticas se tornaram tão comuns que é fácil presumir que elas estão certas, ainda que não tenham base nas Escrituras. Porém, Paulo disse para que examinemos todas as coisas, retendo o que é bom e nos abstendo do que é mal. 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. E, certamente, mudar o plano de Deus para a igreja é fazer o mal. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22. Aqueles que amam o Senhor não temerão uma investigação aberta e honesta de suas práticas, e abandonarão alegremente qualquer coisa que Deus não aprovou. Abordaremos a seguir alguns exemplos de práticas que o Novo Testamento não autoriza. Comecemos pela exigência de dízimo. Muitas igrejas pregam que o dízimo é necessário hoje e sugerem que aqueles que não derem 10% não serão abençoados por Deus. Porém, isto é deixar de fazer a distinção que Jesus e os apóstolos fizeram entre o Antigo e o Novo Testamento. O dízimo era parte da lei de Moisés, dada por Deus como lei para os israelitas apenas. Passagens tais como Malaquias 3:10, usada frequentemente para exigir o dízimo atualmente, foram escritas para os judeus, alguns séculos antes que Cristo morresse, para que obedecessem à aliança deles com Deus. A questão é que os cristãos não estão sujeitos a essa lei. Romanos 7:6, Gálatas 3:23 a 25, Gálatas 5:1 ao 4. Não há uma única passagem no Novo Testamento que autorize as igrejas a exigir dízimo. Da mesma forma, não se deve aplicar exigências do sistema judeu na nova aliança em Cristo. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos,
para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Romanos 7:6. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, no futuro, havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Gálatas 3, 23 a 25. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifica todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Gálatas 5, 1 ao 4. Igrejas proprietárias de negócios também não correspondem ao Novo Testamento. Longe da ênfase espiritual da igreja primitiva, algumas igrejas possuem e operam tudo, desde redes comerciais de televisão até a loja de roupas. O dinheiro contribuído pelos membros é investido em negócios e os lucros são usados para sustentar os demais programas da igreja. Este pode ser um modo eficaz de aumentar as rendas, mas não é bíblico. Outra prática incoerente com o Novo Testamento é a mudança do foco de coisas espirituais para coisas políticas e sociais. As igrejas do Novo Testamento não eram instituições sociais que tentavam sustentar todo o mundo. Nem era seu trabalho ganhar poder político ou providenciar divertimento ou escolas. As igrejas do Novo Testamento se dedicavam claramente a uma missão bem mais importante: a salvação e preservação das almas. É claro que cada cristão tem a responsabilidade de praticar a justiça e ajudar aqueles que estão em necessidade. Efésios 4:28, Tiago 1:27. Mas isto é atribuição individual para cada cristão e não para a igreja. A igreja tem responsabilidade de ajudar cristãos necessitados. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Efésios 4:28. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Substituir o plano de Deus por organizações e planos humanos é outro erro cometido hoje. O plano da Bíblia é simples. A igreja local é suficiente para cumprir a obra que Deus lhe deu para fazer. Nada encontramos no Novo Testamento sobre sociedades missionárias, instituições educacionais ou sociais sustentadas pela igreja, ou etc. Não encontramos igrejas planejando grandes obras e depois pedindo fundos de outras congregações para completar seus planos. Cada igreja local era suficiente para cumprir sua missão dada por Deus. Se buscarmos servir o Senhor nas igrejas locais, temos que nos contentar em fazer a obra de Deus como Ele instruiu. Cada esforço para melhorar o plano de Deus mostra falta de fé nele e na absoluta suficiência de sua palavra.
Vamos confiar nele e amá-lo o suficiente para obedecê-lo. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14,15. Referências. Este estudo foi adaptado de O que a Bíblia ensina sobre a Igreja e seu dinheiro, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.